No silêncio da aurora, onde o mundo ainda dorme e os primeiros raios de sol pintam o horizonte, reside a promessa de um novo começo. É neste momento efêmero, entre a escuridão da noite e o despertar da luz, que encontramos a essência da grandeza. Não se trata apenas de vislumbrar o sucesso ou conquistar riquezas passageiras, mas sim de mergulhar profundamente na jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Imagine-se agora de olhos fechados, diante de um caminho iluminado pela visão clara do seu destino. Este não é um caminho forjado apenas pelo desejo superficial de alcançar objetivos, mas sim moldado pela convicção inabalável de que cada passo, por menor que pareça, contribui para o grandioso panorama da sua vida. Nos anais da história, encontramos heróis cujas jornadas inspiram gerações. Pense em Edison, cuja perseverança transformou fracassos em triunfos luminosos. Ou Carnegie, que ergueu um império sobre os alicerces da confiança e da colaboração. Esses gigantes do passado não apenas dominaram seu tempo, mas deixaram um legado que ecoa através das eras. Eles não nasceram prontos, eles nasceram comuns, como você. Sem um manual, sem garantias, sem promessas do universo. O que os diferenciou? Não foi talento, não foi sorte, foi uma chama, acesa dentro deles, que dizia: eu fui feito para algo maior. Essa chama é sua também. Você talvez a tenha ignorado, talvez a tenha enterrado sob anos de medo, dúvida e mediocridade, mas ela ainda queima, e ela espera. Espera que você pare de sobreviver e comece a viver como quem veio para deixar pegadas profundas no chão do mundo. Porque a verdade nua e crua é essa: ninguém virá te salvar. Não haverá um momento perfeito. O universo não vai te dar permissão. A vida não é um teatro com ensaio. É cena real, com riscos reais e tempo contado. E enquanto você hesita, alguém com menos talento, com menos recursos, com menos desculpas, está fazendo. Está construindo. Está vencendo. Você quer alcançar a grandeza? Então entenda isso. Tudo começa na mente. A mente é o campo de batalha onde impérios são erguidos ou destruídos antes mesmo de existir. Se você não dominar seus pensamentos, eles irão te dominar. Napoleon Hill dizia: você se torna aquilo que pensa. E essa não é uma frase de efeito, é uma sentença de vida. Tudo o que você experimenta no mundo físico começou com uma ideia. A casa onde você mora, o carro que você dirige, o celular na sua mão. Tudo nasceu na mente de alguém que ousou acreditar. Mas a mente humana é um campo fértil, tanto para a criação quanto para a destruição. Se você planta medo, colherá fracasso. Se planta dúvida, colherá estagnação. Mas se planta fé, com ação deliberada e implacável, colherá resultados extraordinários. Veja Henry Ford. Chamado de louco, desacreditado por engenheiros, ridicularizado por concorrentes. Mas ele tinha clareza de visão. E enquanto os outros viam impossibilidades, ele via possibilidades. Ele não apenas criou um carro, ele criou um sistema, uma revolução, porque ele se recusou a aceitar os não dá como resposta definitiva. E é essa mentalidade que separa os gigantes dos esquecidos. Mentalidade é a fundação. Mas fundação sozinha não constrói uma catedral. Você precisa de crença. A crença é o cimento invisível entre pensamento e realidade. E não qualquer crença, mas uma crença fanática na sua própria capacidade de fazer acontecer. Porque o mundo te testará. Vai rir das suas ideias. Vai tentar te encolher até que você caiba na zona de conforto que a maioria escolheu como caixão em vida. Mas você não nasceu para viver pequeno. Você não nasceu para ser só mais um na multidão. O mundo já tem multidão demais. Está esperando por líderes, por visionários, por aqueles que ousam ver além do horizonte e caminhar, mesmo sem garantias. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Oprah foi rejeitada por não se encaixar no padrão. J.K. Rowling teve 12 editoras dizendo: isso não serve. Mas veja onde estão, porque eles acreditaram quando ninguém mais acreditava. E essa fé inabalável não é mágica,
É uma escolha, uma disciplina da alma. É acordar todos os dias e dizer: eu não estou aqui para ser comum, estou aqui para ser grandioso. Mesmo quando o corpo está cansado, mesmo quando a conta está negativa, mesmo quando o mundo diz não. Clareza é o próximo degrau. Não se alcança o topo sem saber onde é o topo. Muitos fracassam não por falta de esforço, mas por falta de direção. Estão correndo, mas em círculos. Estão suando, mas sem propósito. Clareza não é um luxo, é uma necessidade vital. Você precisa saber quem você quer ser, o que você quer construir e por quê. E o porquê. O porquê é a energia nuclear da sua jornada. Quando tudo desmoronar, e em algum momento vai, o que te segura em pé não é o como, é o porquê. É saber que você não está fazendo isso só por dinheiro, ou status, ou vaidade, mas por legado, por significado. Porque você olha nos olhos da sua família e diz: eu vou construir algo que proteja vocês, inspire vocês e honre vocês. Propósito. Essa é a bússola da alma. Sem ele, você é vulnerável a tudo. Com ele, você é imparável. Steve Jobs sabia disso. Ele não estava apenas vendendo computadores. Estava criando ferramentas para libertar o potencial humano. Elon Musk não está apenas vendendo carros ou foguetes. Ele está moldando o futuro da humanidade. Quando seu propósito é grande o suficiente, obstáculos se tornam degraus. Críticas viram combustível. Falhas se transformam em fundações. Mas o propósito sem disciplina é só um sonho disfarçado. E é aqui que a maioria falha. Disciplina. A ponte invisível entre intenção e realização. É a centelha que separa os que sonham dos que realizam. Todo mundo quer vencer, até a hora de fazer o que é preciso. A maioria desiste no desconforto. Os grandes permanecem mesmo quando dói, mesmo quando é solitário, mesmo quando não faz sentido ainda, porque eles sabem que a colheita vem, mas só para quem planta todos os dias. Disciplina não é um sentimento, é uma decisão. É você levantar da cama quando tudo em você grita para continuar dormindo. É abrir mão do prazer imediato pela glória eterna. É dizer não a 100 pequenas tentações por um único e grandioso sim ao seu destino. Você acha que Arnold Schwarzenegger construiu aquele físico lendário apenas com genética? Que Serena Williams se tornou um ícone por sorte? Que Kobe Bryant era só talento? Não. Eles suaram mais que todos. Treinaram mais que todos. Repetiram o básico até que o básico parecesse mágico. Eles entenderam algo que poucos compreendem. Excelência é entediante. Mas quem suporta o tédio, conquista o extraordinário. A disciplina é o campo de treinamento da ação, porque sem ação tudo morre. A ideia mais brilhante apodrece sem movimento. O plano perfeito não vale nada se não for executado. A visão mais poderosa se transforma em frustração se você não der o primeiro passo, e depois o segundo e o milésimo. A ação é a linguagem do universo. Quando você age com fé, o mundo responde. Quando você age com propósito, as portas se abrem. Mas elas não se abrem para os que esperam. Se abrem para os que batem com força. Para os que mostram com suor e coragem que merecem. Veja o Coronel Sanders, rejeitado mais de 1000 vezes antes de alguém dizer sim à sua receita, com mais de 60 anos, sem dinheiro, sem apoio, mas com um propósito e uma ação implacável. O que você está esperando? Pare de romantizar a perfeição. Pare de adiar. Pare de buscar o momento ideal. Ele não existe. A ação perfeita é a ação feita, mesmo imperfeita, mesmo insegura, mesmo com medo. E aqui está outro segredo. Você vai falhar. Sim, vai cair, vai errar, vai ser humilhado, vai se decepcionar. Isso não é exceção, é o caminho. A diferença é que os grandes não fogem do fracasso, eles o abraçam. Eles caem 7 vezes e se levantam 8. Porque cada falha é um tijolo, cada rejeição, uma lição, cada não, um ajuste de rota. Walt Disney foi à falência. Steve Jobs foi demitido da própria empresa. Howard Schultz teve 242 portas fechadas na sua cara. E mesmo assim eles venceram.
Porque não estavam procurando conforto. Estavam perseguindo propósito. E sabiam que o fracasso é apenas o filtro natural para separar os passageiros dos pilotos. Mas existe um elemento silencioso, quase místico, que alimenta essa jornada. A gratidão. Sim, gratidão. Em um mundo viciado em reclamação, a gratidão é um ato revolucionário. Quando você agradece, mesmo pelo pouco, você se abre para o muito. A gratidão muda a frequência da sua mente. Transforma a escassez em abundância. Muda o foco da falta para a possibilidade. Não é sobre aceitar tudo passivamente. É sobre reconhecer que mesmo as lutas carregam presentes ocultos. Thomas Edison agradecia pelos fracassos, porque cada um o aproximava da solução. Oprah diz que a gratidão diária mudou sua vida. Tony Robbins pratica gratidão todos os dias, porque ela é a chave para um estado emocional de poder. Você quer poder? Comece agradecendo. Não espere ter tudo. Agradeça por tudo que já tem, pela respiração, pela chance de tentar, pelo privilégio de levantar mais uma vez. Porque quando você é grato, você é forte, e o mundo pertence aos fortes de espírito. Mas gratidão não é passividade. Ela deve caminhar junto com a adaptabilidade, porque o jogo muda, as regras mudam, as crises vêm, e quem não se adapta, morre. A história é implacável com os inflexíveis. Os dinossauros desapareceram, as locadoras sumiram, empresas gigantes ruíram, tudo por falta de adaptação. Você precisa ser como a água. Bruce Lee disse, seja como a água, meu amigo. A água se molda, se infiltra, escava montanhas, fura a pedra, porque ela não resiste. Ela se transforma, e você também precisa aprender a se transformar. Quando o plano falha, não desista do sonho. Mude a estratégia. Quando o mercado muda, mude a abordagem. Quando a vida te empurrar, encontre outro caminho. Mas nunca pare. Resiliência. A última camada. A armadura invisível dos imbatíveis. A resiliência não vem do que você evita, vem do que você atravessa. Ela é forjada na dor, no cansaço, na solidão, mas ela cria algo que ninguém pode tirar de você. Força interna. A força interna é silenciosa. Ela não precisa provar nada, não precisa de likes, não busca validação. Ela simplesmente existe, inabalável, estável, incansável. E quando você une tudo isso, mentalidade, crença, clareza, propósito, disciplina, ação, gratidão, adaptabilidade, resiliência, você se torna uma força da natureza. Você deixa de reagir à vida e começa a criá-la. E então, resta apenas uma pergunta. Quem você decidiu se tornar? Porque não importa mais onde você nasceu, quanto dinheiro você tem agora ou quantas cicatrizes já carrega. A única coisa que importa é quem você escolhe ser a partir de hoje. A grandeza não é um privilégio reservado aos gênios. Ela é uma escolha diária, uma decisão silenciosa, uma guerra invisível travada nos bastidores, antes do sucesso aparecer nos palcos. Você não precisa que o mundo acredite em você. Basta que você acredite, porque o mundo duvida de todos, até que todos não tenham mais escolha a não ser acreditar. Jeff Bezos começou em uma garagem. Steve Jobs também. Elon Musk foi ridicularizado inúmeras vezes. O próprio Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. E ainda assim, todos eles quebraram o impossível. Eles não tinham superpoderes. Eles tinham convicção. Eles tinham visão. E, acima de tudo, eles tinham coragem para continuar quando tudo gritava para parar. Essa é a régua. Essa é a linha que separa os extraordinários dos esquecidos. A disposição de dar tudo, mesmo quando o retorno ainda é zero. Você quer vencer? Prepare-se para ser ignorado. Prepare-se para noites em claro, para o vazio, para a dúvida. Mas prepare-se também para um crescimento que o mundo jamais poderá apagar. Porque no processo de conquistar algo grandioso, você se transforma em alguém grandioso. A vitória externa é apenas consequência de uma revolução interna. Pare de buscar atalhos. Abrace o caminho difícil. Ele é o único que vale a pena. Pare de esperar validação. A única permissão que você precisa já mora dentro de você.
Pare de negociar com seus sonhos. Eles não foram colocados em você à toa. Eles são um chamado, um lembrete do que você é capaz e uma provocação divina para viver algo maior do que você jamais imaginou. As ferramentas estão aí, o conhecimento está aí, a inspiração está aí. Mas a faísca, essa faísca que acende o incêndio da grandeza, ela só pode vir de dentro. Sim, vai doer. Sim, vai demorar. Sim, vai parecer que você está sozinho, mas você não está. Milhares caminham com você. Milhares silenciosamente lutam, se erguem, sangram e continuam. E todos eles, sem saber, fazem parte de algo maior. A geração que decidiu não ser comum. Você pode viver como o resto, ou viver como um exemplo. Você pode repetir os erros dos que desistiram, ou escrever o manual dos que romperam o ciclo. Você pode continuar com medo, ou usar o medo como combustível. Lembre-se, a vida não muda quando você sonha. Ela muda quando você decide. Decida ir além. Decida ir até o fim. Decida não ser mais um. Decida ser inesquecível, porque a grandeza não é um destino, é uma decisão. E essa decisão é agora.